Olá, seja muito bem-vindo. Já estamos na 31ª aula aqui do nosso curso de Cálculo 1 e nessa aula eu pretendo apresentar para vocês um pouquinho sobre as funções hiperbólicas e sobre as suas derivadas. Vamos lá então? Bom, vamos introduzir então aqui as funções hiperbólicas. Como vocês podem ver, né? Eu já coloquei aqui a definição formal, mas antes de passarmos à definição formal, eu gostaria de comentar com vocês um pouquinho sobre essa nomenclatura, o porquê que nós chamamos essas funções de funções hiperbólicas, tá? Como nós vamos ver daqui a pouco, né, essas funções que estamos introduzindo hoje são muito parecidas em termos de propriedade com as funções trigonométricas. E as funções trigonométricas, nós já vimos aí em aulas anteriores que elas podem ser relacionadas com a circunferência unitária. De modo semelhante, essas funções de hoje aqui, que nós estamos introduzindo na nossa aula, elas podem ser relacionadas com uma hipérbole. Por isso o nome de funções hiperbólicas, né? Do mesmo jeito que as funções trigonométricas estão relacionadas à circunferência unitária, as funções hiperbólicas estão relacionadas a uma hipérbole, tá? Mas nós não vamos nos aprofundar em relação a isso. Não é o nosso objetivo nessa aula, ok? Somente mesmo para que vocês entendam, né, o porquê desse nome aqui, tá? Vamos passar então à definição. Seno hiperbólico de x vai ser definido como sendo e elevado a x menos e a menos x sobre 2. Cosseno hiperbólico, e elevado a x mais e a menos x sobre 2. Tangente hiperbólico vai ser seno hiperbólico sobre cosseno hiperbólico. Cossecante hiperbólico vai ser 1 sobre o seno hiperbólico. Secante hiperbólica vai ser 1 sobre o cosseno hiperbólico. E a cotangente hiperbólica vai ser o cosseno hiperbólico sobre o seno hiperbólico. Vejam, né? No slide que eu vou mostrar agora, né, que nos traz as principais identidades, a gente já encontra algumas semelhanças, né, entre as funções hiperbólicas e as funções trigonométricas, né? Por exemplo, seno hiperbólico é uma função ímpar. Seno hiperbólico de menos x é menos o seno hiperbólico de x. Cosseno hiperbólico é uma função par. Né? Cosseno hiperbólico de menos x é igual ao cosseno hiperbólico de x. Né? Não sei se vocês se recordam, mas a função seno e a função cosseno, né, também satisfazem essas propriedades aqui. Uma outra propriedade parecida, olha, 1 menos a tangente hiperbólica ao quadrado é secante hiperbólica ao quadrado. Outra propriedade parecida, cosseno hiperbólico ao quadrado menos seno hiperbólico ao quadrado igual a 1. No caso das funções trigonométricas, aqui nós tínhamos um mais, né, ao invés desse menos, tá? Aqui nós temos também, né, o seno hiperbólico da soma, né, seno hiperbólico de x mais y vai ser seno hiperbólico de x vezes cosseno hiperbólico de y mais o cosseno hiperbólico de x vezes o seno hiperbólico de y. E o cosseno hiperbólico de x mais y vai ser o cosseno hiperbólico de x vezes o cosseno hiperbólico de y mais o seno hiperbólico de x vezes o seno hiperbólico de y. Então, por essas identidades, a gente já percebe a semelhança, né, entre as funções hiperbólicas e as funções trigonométricas. E aí, se a gente presta atenção aqui na definição do seno hiperbólico e do cosseno hiperbólico, a gente vê que essas duas funções aqui, elas são definidas, né, em termos da função exponencial. E a função exponencial é muito simples de se derivar. Então, utilizando as regras de derivação que nós conhecemos, a gente pode tranquilamente derivar aí o seno hiperbólico, derivar o cosseno hiperbólico, e com essas duas derivadas, né, e com as identidades, né, que eu coloquei para vocês aqui, é possível a gente conseguir a derivada, né, das demais funções hiperbólicas, aplicando regra do quociente e utilizando aí as identidades correspondentes, tá? Então vamos ver como é simples, né, a gente derivar aí o seno hiperbólico. Bom, derivada do seno hiperbólico de x, então vai ser a derivada da exponencial de x menos exponencial de menos x sobre 2, não é? Derivada da exponencial é ela mesma, né? Esse 1 sobre 2 eu posso passar para fora da derivada, está aqui. E aí, derivada da exponencial é ela mesma. Derivada de a menos x pela regra da cadeia
menos EA menos X, com esse menos vai ficar mais EA menos X. E este cara aqui é exatamente o cosseno hiperbólico. Então a gente acabou de provar que a derivada do seno hiperbólico é o cosseno hiperbólico. De maneira completamente análoga, nós podemos provar aí que a derivada do cosseno hiperbólico é igual ao seno hiperbólico. E aí vale aqui uma observação. No caso das trigonométricas, a derivada do cosseno era menos o seno, né? No caso das hiperbólicas, a derivada do cosseno hiperbólico é mais o seno hiperbólico. Então tem que tomar um cuidado com isso. O jeito de provar isso aqui é derivando, como nós fizemos para o seno hiperbólico, né? E daí, para deduzir as demais derivadas, nós utilizamos regra do quociente, não é? E as identidades trigonométricas. Eu vou deixar como exercício para vocês, né? Caso vocês não consigam, né, podem me procurar aí que eu tiro as dúvidas de vocês, tá? Então, derivada do seno hiperbólico, cosseno hiperbólico. Né? Derivada do cosseno hiperbólico, seno hiperbólico. E as demais aqui basta aplicar a regra do quociente e usar as identidades trigonométricas aí, tá? Eu estou deixando aqui como exercício para vocês estudarem sobre as funções hiperbólicas inversas e as suas derivadas. O nosso objetivo aqui não é nos aprofundar, né, nesse estudo a respeito das funções hiperbólicas, mas ter uma noção. Então, eu sempre deixo aí como tarefa de casa, né, esse estudo para vocês e costumo cobrar também nas avaliações pelo menos uma questão relacionada a isso. Então, estudem. Se vocês tiverem qualquer dificuldade, por favor, me perguntem, ok? Aqui, para a gente encerrar essa aulinha de hoje, né, eu coloquei alguns gráficos para vocês terem ideia do comportamento. Aqui em vermelho nós temos a função seno hiperbólico, que é a soma dessa função cujo gráfico está em azul com essa cujo gráfico está em amarelo, né? Seno hiperbólico é EAX sobre 2 menos EA menos X sobre 2. Então, se a gente soma, né, a função cujo gráfico está em azul com a função cujo gráfico está em amarelo, nós temos o seno hiperbólico, que é essa cujo gráfico está aqui em vermelho, tá? Aqui nós temos o cosseno hiperbólico em vermelho, ele é a soma, né, desta função em amarelo com esta função em azul, né? Então vai ser EA menos X sobre 2 mais EAX sobre 2. E aqui está o gráfico, né, para que vocês tenham uma ideia, né, do gráfico do cosseno hiperbólico. E por fim eu coloquei aqui, a título de curiosidade, o gráfico da função tangente hiperbólica de x. Tá? A gente vê que ela tem um comportamento aqui assintótico, né? Aqui uma assíntota horizontal em y igual a 1 e também em y igual a menos 1. Ok, pessoal? Bom, então para essa aula era isso que eu tinha. Eu espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida mesmo, tá? Fiquem à vontade para me perguntar. Um abraço a todos e até a próxima.